Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez, voltamos a apresentar o programa, que já é do conhecimento dos que nos assistem. É o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é o dia 6 de janeiro do novo ano, estamos no limiar do ano de 2021, nova vida, mentalidade nova, deve ser, mentalidade de mudança, de reforma, de aquisições espirituais. Nós trabalhamos mais nesse sentido, e não material, porque o sucesso material ele vem por gravidade, não é? Foi aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Preocupa-te, em primeiro lugar, com as coisas do reino de Deus, que as coisas materiais virão por acréscimo de misericórdia, mostrando que há muitas preocupações na vida da gente em relação à vida material, às aquisições que são desnecessárias. Há muitas preocupações que são desnecessárias e que esses excessos de preocupações não deixam de criar outros tipos de problemas ou problemas mentais, distúrbios e outros tipos de problemas graves na mente da gente. E quando a gente está com muito problema na mente, a mente que é uma casa mental, nós comparamos, ela fica sobrecarregada. E se ela está sobrecarregada, ela fica desguarnecida, enfraquecida. E enfraquece também o sistema de defesa, autodefesa da alma. É o sistema de imunidade da alma. A alma também tem a sua imunidade, o seu sistema de autodefesa. O corpo material, a nossa matéria, também tem a sua imunidade, que é um sistema de autodefesa, que para nos defender de vírus, de outros tipos de semelhantes que vêm de fora e podem entrar em nosso organismo e nos prejudicar. A mente, a alma, o espírito, que a mente pertence à alma, pertence ao espírito. Se for comparada com uma casa e ela ficar desguarnecida, vai abrir as portas para pensamentos do mal, ideias do mal, ideias viciadas e viciosas. Algumas ideias vêm das nossas próprias tentações, porque nós somos tentados pelos nossos próprios defeitos, pelas nossas próprias paixões, mas também essa tentação ou autotentação abre as portas para as tentações de espíritos que têm afinidade moral conosco, se afinizam conosco na parte moral, espiritual, de caráter. Há muitos espíritos assim. E então a nossa mente fica sobrecarregada e evitemos também preocupações desnecessárias. Em primeiro lugar, Jesus diz no Evangelho: vos preocupeis com as coisas do espírito, com as coisas da alma. Ele diz, porque as demais coisas virão por gravidade. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a ele próprio. Não é o que Jesus diz no Evangelho, apenas para reforço? Mostrando ele, não é, com cuidado em nós, mostrando ele que há muitas preocupações desnecessárias, que no final só vêm a nos prejudicar. E aqui na Terra, como sabemos, o nosso estudo hoje, em Encontro com o Espiritismo,
O nosso estudo é sobre as crises que passamos aqui na Terra. Todo mundo passa por crises. Crises em forma de problemas. Quem é aqui na Terra que não tem problema? O rico tem os seus problemas. Tem a vantagem de ter a riqueza, mas tem muitos problemas na vida do rico. Os pobres também têm problemas. Talvez até dentro da provação da pobreza, os pobres tenham menos problemas, menos aperreios, menos crises do que os próprios ricos, os afortunados aqui da Terra. Pelo menos em termos de tranquilidade, porque o rico tem o maior cuidado, o maior medo que o seu patrimônio não vá embora. Já o pobre não tem essa preocupação, porque ele nasceu no zero e ainda continua no zero e para o seu próprio bem, que é um espírito que pediu a pobreza como prova, e às vezes prova e expiação. Não é? O rico também está na provação da riqueza, e é uma prova, na visão espírita, a provação da riqueza, ela é mais perigosa, mais escorregadia, a gente leva mais quedas morais quando tem a fortuna na mão. Já a pobreza é diferente. A pobreza é diferente. E de maneiras que aqui na Terra, o pobre e o rico, o grande e o pequeno, o branco e o preto, não é? Todos eles têm os seus problemas na vida, porque somos espíritos que viemos à Terra, ao planeta Terra, para provas e expiações. E a reencarnação nos trouxe de volta para resgatar crimes, não é, que cometemos contra as leis de Deus em outras encarnações. Aí o perdão de Deus para os nossos crimes se chama reencarnação, voltar de novo. Não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório. Isso é criação das igrejas, das religiões, que criam esses tipos de dogma. Mas na realidade, céu, inferno e purgatório é na consciência. A consciência, quando ela está na culpa, vem o remorso. Ela sangra. A consciência está sangrando. De quê? De culpa. A consciência está sangrando de quê? De remorso. É o inferno. O inferno é este aí. Mas a consciência não está golpeada por essas duas coisas, nem pela culpa e nem pelo remorso. Pelo contrário, ela está bem, feliz, não é? Então essa felicidade interior que a gente tem, e qualquer pessoa pode tê-la, ela vem da prática do bem. Vem da prática do bem. E de modo que nesse estado de espírita que se chama o céu, tanto ele existe no espírito encarnado, que são os homens, como levaremos esse céu ou este inferno para o depois da morte. É a visão do espiritismo, para refletirmos, é apenas reflexão, e é uma lógica, não tem outro caminho, é este aí. E de maneiras que nós consultamos aqui apenas para estudo, reflexão, não é? Que tudo que o Espiritismo apresenta é sugestivo, é para reflexão, para que as pessoas reflitam que existem outras verdades em outros níveis, além daquelas verdades que nós normalmente conhecemos. O Espiritismo é esse outro nível de realidade, que todo mundo pode conhecer, é universal. O crente, o católico, o evangélico, o protestante, como se diz, o ateu, o materialista, todos podem conhecer o Espiritismo, porque o Espiritismo é universal. E de maneira que nós consultamos aqui um livro de Emmanuel, um espírito muito elevado, de muita sabedoria, que escreveu vários livros através da mediunidade de Chico Xavier. Era o espírito, como dissemos, Emmanuel, que era o guia espiritual dele. E de maneiras que ele escreve aqui um pequeno comentário que dá o nome de Nas Crises da Vida, não é?
nos problemas da vida. Aí ele diz, estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente sem solução. Não tem muitos problemas na vida da gente? Tem aqueles problemas que a gente procura e quem procura acha. A consequência, né, vem. Se nós procuramos, pela nossa conduta, pelos nossos abusos, não é? Então chama-se a causa, o plantio. Aí depois vem o quê? A colheita. Chama-se o efeito da causa. E geralmente os efeitos, eles têm ligação direta e íntima com a causa. É o que nós chamamos, em filosofia, de causalidade. A relação íntima entre efeito e causa. É isso aí. Então, semeou, tem que colher. A semeadura, segundo os espíritos, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem semear o bem, colhe o bem. Quem semear o mal, colherá o mal. É uma lei. A lei de retorno. A lei de semear e de colher. Ninguém pode mudar essa lei. Que seja crente, católico, protestante, materialista, ateu, todos estão sujeitos a essa lei. Aí o Espírito diz aqui, estarás talvez diante de algum problema muito sério, positivamente insolúvel. Muitas vezes o problema a gente é que faz. Ele vem pequeno, em 10%, mas pelo nosso caráter, não é? E também pela falta, a ausência em nós da fé, da religião, de uma filosofia, diríamos, de uma filosofia positiva, de uma filosofia, diríamos, de muita solução, não é? Que traz muita solução para nós, otimista, esse aqui é o termo certo. Procuramos outros termos, mas não encontramos. O certo é esse aí, uma filosofia otimista e não pessimista. E o Espiritismo é uma filosofia otimista, eminentemente otimista. Procuramos outro termo, mas não tem, é este aí, otimista. Aí, por falta disso, o problema é que tem uma intensidade de 10, nós multiplicamos para 100, sem nenhuma necessidade, não é? O problema não é aquilo tudo. Aí o Espírito diz isso. Te encontra diante de algum problema que consideras insolúvel. Tudo bem. Não acredites que a fuga desse problema te possa auxiliar. Porque muitas vezes a gente está envolvido em problemas íntimos, problemas materiais, financeiros, familiares, de doença, né? E outros tipos de provações aqui na Terra. E então a gente procura uma fuga. Quando a fuga é para fortalecer e beneficiar o problema, tudo bem. Mas geralmente a gente, baseado na descrença, no materialismo, no ateísmo, a gente procura uma fuga através de vícios, que procuramos a solução de um problema e vamos criar outros N problemas, porque a fuga é negativa. E é próprio da pessoa humana, dentro do estudo da psicologia humana, a criatura humana sempre procurar uma fuga. Mas a fuga, que é nos vícios, de uma forma geral, ela é negativa e vai nos prejudicar, ou no momento, ou lá na frente. Não é? Aí ele diz, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Quer dizer, vamos ter a coragem moral de enfrentar a situação. Mesmo porque, eu quero abrir aqui um ligeiro parêntese, para fazer um aditivo ao que Emmanuel, o Espírito, diz, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Esse é o problema todo, não é? Auxiliar. E a gente então, eu gostaria de fazer o aditivo para incrementar que muitas vezes os problemas provacionais, e quando é mais uma expiação, que ele chegar na vida da gente, ele não dá o aviso, de repente chega. A gente não pediu, mas de repente vem a aprovação, de repente vem a expiação.
às vezes uma doença grave, mas tudo que de supetão, de repente surge na nossa vida, de desagradável, tomemos como uma prova. É assim que os espíritas encaram a vida. Toma como uma prova e uma expiação, não é? Aí deve aceitar. Não deve reagir, não é? Deve aceitar. Essa é a primeira providência. A segunda é procurar um meio de resolver o problema que consideramos gravíssimo. Se não encontramos a solução para aquele problema, vamos apelar para o tempo. O que é que o tempo não resolve? Não há nada que o tempo não absorva e não resolva, não devore. O tempo devora tudo. Aí devemos esperar, porque tem situações difíceis na vida da gente que a gente quer resolver dentro daquele clima de ansiedade doentia, a gente quer resolver no aqui e no agora. Mas estamos passando por uma prova, às vezes uma expiação. Devemos recorrer a quê? À prece. Se você é religioso, se você tem sua crença religiosa, qualquer que ela seja. Mas se você acredita em Deus, então faça uma oração, faça uma prece. Peça a Deus que lhe mostre a solução para aquele problema. E não procure uma fuga no vício, em nenhum vício, que não resolve nada, só faz agravar a situação. Aí faça uma prece, uma oração, para fortalecer a sua alma, se fortalecer. Nessas preces, nessas orações, se você tem o merecimento, os espíritos superiores, entre eles seu guia espiritual, que vela por você, ele estará sempre ao seu lado. Se não curar a enfermidade logo, ele lhe fortalece, lhe dá o que? Alívio, conforto espiritual, fortalece a sua fé, porque você fez a prece. Olha o valor da religião, olha o valor da prece, olha o valor da fé, não é? A verdadeira fé, que você está com necessidade, quando você faz a prece, Deus vem lhe assistir. Ele não vem diretamente, não é? Ele não vem diretamente, porque Deus não tem forma. Deus é uma inteligência no universo, mas ele tem os ministros dele, que são os espíritos superiores, que as igrejas, a Igreja Católica notadamente, chama de anjos, arcanjo, querubim, serafim. São esses espíritos que vêm ao nosso alcance, atender a nossa prece, a nossa oração. Então, fechamos esse pequeno parêntese com esse aditivo. Voltamos para o espírito. Pensa na reserva de forças espirituais que dormem dentro de cada homem. Nós temos forças espirituais dentro de nós. Deus nos colocou assim. Temos a fé, não é? Temos a oração, que é a prece. Em terceiro lugar, temos o querer, que é a vontade, que é a maior força do espírito humano, é a vontade. Se você não tiver vontade, não tiver querer, nada você realiza. Morre ali mesmo. Mas você tem que ter a vontade. É a força que Deus colocou dentro de nós, está adormecida. Ela precisa acordar. E em quarto vem a paciência, não é? Que é uma das grandes virtudes, é a paciência, diante de qualquer problema da vida. E quinto, vem a perseverança. O mundo pertence aos insistentes. Para o insistente, aquele que insiste, aquele que persevera, não há barreiras. Porque ele supera todas as barreiras. Por quê? Porque ele é insistente, é persistente, é perseverante, é outra força que nós temos dentro de nós. É isso que o Espírito está dizendo. Ora, pensa na reserva de forças espirituais que Deus colocou dentro de ti e aceita as dificuldades, os problemas, as dificuldades que se apresentam como prova e como expiação, que tudo vai passar. E ele continua: não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continuar fiel aos próprios deveres.
tanto os deveres da área material, como os deveres da área espiritual. Você tem atividade na sua igreja, na sua religião, qualquer que ela seja, aí que esses problemas não sejam barreiras. Continuem, que pouco a pouco a solução para o problema vai passando, que estamos passando por uma prova. E precisamos daquela prova, daquela expiação, para engrandecer a nossa alma. Que Deus não coloca nada na nossa frente sem que não tenha um resultado útil. E esse resultado útil é a limpeza que essa provação vem fazer na nossa alma, que ainda está maculada, suja. Pelo quê? Pelas desobediências às leis de Deus. É isso que o Espírito está querendo dizer. E continua o Espírito, Emmanuel, assumes tu a responsabilidade que te diz respeito. Não corra dela, não fuja dela, é o que ele diz. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Não te queixes, não te lamentes, que enfraquece a força da alma. A lamentação, as queixas, enfraquece as forças da alma, a força do Espírito. E é verdade o que o Espírito está dizendo. E ele continua para encerrar. Ele continua. Ora, faz prece, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus e dos bons espíritos em favor de todas as pessoas envolvidas no problema que também te envolve. Sejam os problemas quais que sejam, não vos importa, mas te serve, busca o apoio na prece e na oração, que Deus te assistirá. E ele continua, se existem ofensas diretamente a ti no campo das inquietações em que te encontras, porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão, esquece qualquer tipo de ofensa que haja sido objeto. Desliga isso da tua mente, do teu espírito. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, qualquer que seja a nossa área de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos para manter essa paz. Tem sacrifício? Tem, mas são muito pequenos em relação a manter aquela paz, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessita. Aí se precisa do teu sacrifício para manter a paz do ambiente. E ele termina, encerra aqui o Espírito Emmanuel. Se nenhuma iniciativa de tua parte, temos a boa vontade, fizemos a nossa parte, tomamos a iniciativa, se essa iniciativa é capaz de resolver o problema em que te encontra, nunca recorras à violência. Quer dizer, se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz, é frustrada, é capaz de resolver o problema em que te encontra, não é? Qualquer tipo de problema na tua vida, moral, espiritual, financeiro, familiar, de saúde, qualquer um, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus, que Ele, pouco a pouco, vai te ajudando a resolver os teus próprios problemas. E nós terminamos aqui o nosso programa, nossos amigos e companheiros, que hoje nas crises, que é do Espírito Emmanuel, que nessa pequena mensagem no livro Calma, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muita paz e voltaremos com Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade. E se você gostou, se inscreva em nosso programa ao lado do seu celular, inscreva-se, que será mais um
a refletir sobre o Espiritismo. Muita paz para todos e até o novo programa.